dia. Vou dar início aqui ao nosso webinar de hoje. Primeiramente, um bom dia a todos, novamente. Hoje, como principal intuito aí do nosso webinar, né, o tema é a gente conversar um pouco hoje sobre SolidWorks com Cloud Service, tá? Já há algum tempo a gente vem trabalhando o SolidWorks já com soluções Cloud Service. Só que agora, a partir do mês de agosto, principalmente, o portfólio passou por algumas mudanças e a ideia é que a gente conversar para poder explicar para vocês um pouquinho do que vem acontecendo nessa transição, qual que é o objetivo dessa transição, o que principalmente vocês como cliente vão ganhar com essa mudança, né? Acredito que antes da gente começar aí, o ideal é eu relembrar um pouco aí, falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre a LWT. Eu sou o Eduardo Meira, eu sou um dos analistas de implantação, principalmente de soluções 3D Experience, voltados com uso com SolidWorks ou não, e principalmente para projetos onde a gente tem a integração aí da plataforma com o SolidWorks, tá? A LWT Sistemas, ela é conhecida aí há mais de 25 anos no mercado, aí, tradicionalmente por lidar com soluções como CATIA, inicialmente, e já há algum tempo vem atuando também com o portfólio do SolidWorks. E além das soluções da Soul Systems, a gente também tem soluções de SolidCAM voltadas que são de uso do SolidWorks, mas voltada para manufatura, é, manufatura CAM. A gente também trabalha com soluções Stratasys, a parte de manufatura aditiva, com equipamentos de manufatura aditiva a nível industrial e alguns equipamentos também em linhas de entrada também. Nossos clientes aí de longa data, vocês podem observar alguns dos nossos clientes, como eu mostro aqui do lado direito. E é importante até a gente ressaltar que quando a gente fala de plataforma, quando a gente fala de PLM, PLM não é uma solução nova, é uma solução que nós, como empresa, já estamos trabalhando com esse tipo de solução há bastante tempo. O que muda agora é a forma como ela chega para vocês como cliente, principalmente, tá? Pensando nisso, e para a gente começar a tatear aqui, entender um pouco mais do que será abordado daqui para frente, e desde o início eu falei para vocês, eu gostaria muito que fosse quase como uma conversa, porque o que eu gostaria de posicionar é que a gente está passando por mudanças no portfólio, principalmente por SolidWorks. O PLM ele é uma realidade muito mais comum para usuários de CATIA, por exemplo, e uma realidade que ela já está acontecendo há muito tempo no universo do CATIA, e agora a gente sente que esse movimento está começando no universo do SolidWorks também. E quando eu falo começando, é porque a gente começa a perceber que o mercado como um todo está começando a absorver esse tipo de solução. Não está sendo mais uma solução usada em nichos específicos de mercado, tá? Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, minha ideia é a gente conversar um pouco sobre PLM. Vou fazer uma introdução rápida, falar qual que é a ideia do PLM, a gente discutir um pouco da diferença de eu trabalhar com informação em nuvem ou informação local, e daí a gente já dá uma introdução para entender o que é o 3D Experience propriamente falando, tá? Feito isso, aí a gente já começa a falar do que está acontecendo de mudanças com o SolidWorks, agora a partir do mês de agosto, e qual o impacto dessa mudança em termos de usabilidade, né, para os nossos clientes, tá? Legal. Para a gente começar esse bate-papo, eu acho que o mais interessante é a gente revisitar a ideia de PLM, tá, pessoal? Por que eu acho importante a gente fazer essa revisitação à ideia de PLM? Porque o mercado, quando a gente pensa em software, ou quando a gente pensa na indústria de forma geral, ele vem evoluindo em função da tecnologia. E o PLM,
ele nada mais é do que uma evolução tecnológica para atender necessidades da indústria de forma geral. Ele não é ele não é uma ferramenta que foi criada é, da empresa fornecedora do software, no caso da Dassault, para entregar algo para o cliente. Na verdade, é o contrário. O cliente, por conta de uma necessidade do cliente, foi necessário desenvolver uma ferramenta, uma metodologia para começar a atender demandas que antes não eram atendidas, tá? Quando a gente fala de PLM, é sempre bom eu gosto de sempre começar pela definição da própria sigla, que é o Product Lifecycle Management, e ele nos remete à ideia de que o produto, que é o ativo mais vital em todo o negócio, ele tem que estar no centro da empresa e ele tem que ser capaz de receber e alimentar todos os setores de informação. A gente tem uma cultura que, em geral, a gente entende que o produto ele fornece informação para a engenharia e recebe informação da engenharia. Em algum momento ali ele interage com a manufatura. E isso não é mais uma realidade. A gente já tem hoje um produto, principalmente quando a gente fala de soluções 3D, que ele interage com todo o processo. E quando eu penso em todo o processo, aí a primeira coisa que eu acho que é importante a gente discutir sobre PLM é justamente isso. O PLM, ele é uma ferramenta que vai auxiliar muito em questão de automatização de processos, tá? Hoje a gente enxerga as empresas cada vez sendo mais exigido em termos de procedimento. As empresas têm, em geral, têm as certificações próprias, e as certificações compulsórias e não compulsórias, tá? E essas certificações, ela exige que você tenha um processo bem definido e que, principalmente, você consiga executar esse processo que você estabeleceu. Quando esse controle é muito manual, e na maioria das empresas de menor porte, de pequeno e médio porte, é o que acontece, a gente tem um controle muito manual dessa questão de processos. Acaba que a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir seguir cada etapa do processo como ela deve ocorrer, tá? Então, a primeira coisa que a gente lembra do PLM, ele é um automatizador de processos, tá? Além disso, sempre que eu pensar em processo, eu penso em pessoas. Eu sempre vou ter a automatização do processo para garantir que essas pessoas recebam a informação no momento adequado. Porque também é muito ruim quando eu tenho um processo e tem uma série de pessoas envolvidas e nenhuma delas sabe em que momento exato elas devem interagir com as etapas necessárias ali para a gente dar andamento no nosso projeto. Então, é vital que eu automatize o processo de uma forma que todos os envolvidos ali no desenvolvimento, seja eles da engenharia ou de outro setor, eles saibam o momento exato em que eles têm que interagir com o processo, de modo que a gente ganhe tempo com esse tipo de automatização. E por último, o PLM, ele é fundamental quando a gente lida com a ideia de acesso aos dados. Porque quando a gente fala de acesso aos dados, principalmente quando eu falo de acesso aos dados corretos, é o permitir que você tenha acesso àquilo que é pertinente ao seu trabalho, à sua função, aquele projeto que você está envolvido. Não adianta eu te dar acesso a toda a informação da empresa, sendo que você precisa interagir com 10, 20, 30% daquela informação. Dar acesso a dar acesso correto é isso que a gente entende que o PLM, um PLM capaz, ele tem que conseguir fazer isso de maneira eficiente. Ele tem que permitir que você tenha acesso à informação, sim, mas apenas aquela informação que é importante para o andamento das suas atividades. Isso faz com que a gente ganhe tempo, uma vez que você não se perde em termos de buscar informações necessárias para você dar andamento nas suas atividades diárias, tá? Além disso, o acesso correto é o acesso no momento certo. Às vezes você não vai precisar ter acesso a uma informação em um determinado momento, ela não tem que ficar disponível para você, ela tem que ficar disponível a partir daquele momento que é interessante. Então, um bom PLM, ele automatiza processos, ele controla o fluxo de dados justamente para alimentar as pessoas com as informações nos momentos corretos. Tudo bem? Lembrando que o PLM ele não é uma ferramenta, o PLM é uma estratégia de negócio, tá? Focada no produto. E isso já dá um primeiro gatilho para nós começarmos a debater alguns outros pontos, né?
Ainda falando sobre o PLM, em geral, quando a gente está falando de soluções, principalmente da Soul, que são as soluções mais maduras em termos de PLM no mercado, a gente começa a falar do 3D Experience. Então, sempre que eu falo de 3D Experience, eu estou essencialmente falando ali de PLM. E estou falando dessa ideia de informações corretas no momento certo, para a gente não ter todo esse problema de ruído de informação ou problemas de comunicação, ou acionar pessoas no momento que a gente ainda não está num nível de maturidade no projeto que eu possa envolver aquelas pessoas, tá? A ideia é que eu tenho todo mundo trabalhando em cima de um mesmo projeto, essas pessoas coletam e alimentam informações num banco de dados comum, certo? E em tempo real eu consigo entender o impacto de todas essas pessoas sobre um determinado projeto. Isso porque, além dessas pessoas poderem fazer essas retiradas e alimentar a informação do projeto, todo esse controle de entrada e saída de dados, ele é feito em tempo real, onde eu consigo ver se um membro da minha equipe ele está trabalhando em cima de um arquivo, se aquele arquivo está reservado para alguma finalidade, ou se eu mesmo preciso que aquele arquivo seja removido que eu informe isso para toda a minha equipe. Isso é vital para permitir que todos trabalhem em cima de uma fonte única de verdade, né? Então, esse também é um dos conceitos vitais aí quando a gente pensa em PLM. E já começa a entender o que é o 3D Experience. O 3D Experience ele é a ferramenta que ajuda a gente a fazer esse controle. Que é quando a gente pensa no controle que exige um PLM, a gente já não consegue fazer esse controle de forma manual. Eu preciso de uma ferramenta para me auxiliar nesse sentido. E eu acho que a melhor forma da gente começar a falar a juntar a ideia do PLM e falar um pouco mais de 3D Experience, é justamente a gente entender de onde surge isso. Que, como eu falei para vocês, em geral são necessidades do mercado que são atendidas e elas têm um fluxo a tecnologia no geral no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, ela tem um fluxo natural. E aqui, especificamente falando no Brasil, para a gente entender esse fluxo, eu preciso entender como que três indústrias principalmente se relacionam. Eu tenho aeroespacial e defesa, eu tenho transporte e mobilidade e tenho indústria de equipamentos. Quais são as características dessa empresa e dessas empresas e qual a relação que existe entre elas que nos levam a entender a necessidade de um PLM? Primeiro, eu vou falar um pouco da indústria de aeroespacial e defesa, que demandou por soluções CAD desde a década de 80, tá? E principalmente pela natureza da operação dela, e quando eu falo da natureza da operação, acho que fica claro, porque quando a gente desenvolve o projeto de um avião, a expectativa, eu não posso me dar o luxo de descobrir se esse projeto vai funcionar só no momento que eu entrego esse produto ou no produto final. Eu tenho que conseguir fazer boas previsões já na minha fase de projeto. Então, não à toa, foi a indústria aeroespacial e a indústria de defesa que estimulou muito a evolução dos CADs 3D e principalmente o uso do digital mockup, que é a gente ter um projeto no computador que represente com boa fidelidade o que vai ser aquele produto no campo, aquele produto final que será produzido. Não à toa, ela é conhecida por ser a primeira empresa, a primeiro nicho de mercado que adota esse tipo de solução e é a empresa é o grupo de empresas que promove é, muito o desenvolvimento da tecnologia. Só que existe uma interação importante entre a indústria aeroespacial e defesa com a indústria de transporte e mobilidade que a gente precisa pontuar também. Devido a gente ter troca de profissionais, tecnologias e metodologias, a gente percebe que tudo aquilo que funciona bem na aeroespacial e defesa naturalmente começa a ser absorvido pelo setor de transporte e mobilidade. E qual que é o poder disso, né? A gente pensando aí numa linha do tempo, lá pelos anos 2000, e partindo ali das primeiras evoluções que foram demandadas pelo setor da aeroespacial e defesa, o setor de transporte e mobilidade, principalmente movimentado pela indústria automobilística de forma geral, ele começou a demandar por soluções como PLM, porque eu tenho a globalização, eu tenho a questão do computador de uso pessoal começando a se tornar popular em todos os pontos do mundo, e eu começo a ter um volume muito grande de dados relacionados a CADs 3D, a simulações, a ideia de DMU, e tudo isso tendo que interagir
tanto localmente como com parceiros em qualquer outro lugar do mundo. Então, o maior influenciador da ideia do PLM foi principalmente a indústria automotiva, e principalmente pensando na ideia de reuso de dados. E qual que é a principal característica e que liga ela com a indústria de equipamentos? Quando eu tenho uma solução que ela foi desejada no setor aeroespacial, consolidada no setor de transporte e mobilidade, eu consigo gerar uma massificação dessa solução, permitindo que outras indústrias de base tenham acesso a esse tipo de tecnologia também. E que seria o caso no um momento aí que, que a gente acredita, principalmente que é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Que é essa questão de massificação, que é uma vez que eu permito que que as indústrias de base, principalmente as indústrias de equipamentos, elas tenham acesso a esse tipo de solução. As indústrias de equipamento, elas têm características importantes aqui. Primeiro que elas são indústrias, em geral, de atuações muito mais específicas, tá? Eu tenho muitas divisões para atender, em geral, as indústrias como a aeroespacial e defesa e transporte e mobilidade. Eu tenho um grande número de CNPJs. Quando eu comparo com indústrias mais específicas, aeroespacial e defesa, transporte e mobilidade, quando eu falo de indústria de equipamento, a quantidade de CNPJs é muito grande. Então, a característica desse usuário para adotar uma solução PLM é diferente da característica que eu tenho na aeroespacial e defesa, no transporte e mobilidade. Em geral, essas indústrias são as últimas a adotar a tecnologia. Mas o importante é que quando a tecnologia chega na indústria de equipamentos, eu tenho um marco importante. Significa que aquela solução ela conseguiu se provar em todos os nichos tecnológicos da indústria. E isso é importante para nós. O mais importante é que quando a gente chega nesse ponto, significa que a gente já tem uma solução madura, que essa solução ela é capaz de ter características incrementais, porque quando eu falo de indústrias de atuação específica, se eu não tiver uma solução incremental, eu não consigo atender essas indústrias. Então, se a gente chega a essas indústrias, significa que a gente já tem uma solução com essa característica. Acompanha a indústria e a evolução da mesma. Ou seja, se eu tenho uma tecnologia que nasceu na aeroespacial defesa e ela está chegando na indústria de equipamentos, é porque essa solução ela já é capaz de acompanhar essa evolução. E o mais importante, o pessoal principalmente pergunta para nós, ela passa a se tornar uma solução viável para pequenas e médias empresas, principalmente. E isso é muito importante e é uma das características desse ciclo de evolução da tecnologia, principalmente quando a gente fala de software, na indústria de forma geral. Tudo bem? Bom, o próximo ponto importante é fundamental a gente entender também a diferença de trabalhar com servidores locais e servidores em nuvem, tá? Isso é uma discussão que acredito que a maioria de vocês escuta falar de cloud em todas as áreas. Ah, eu tenho o meu RP, o pessoal fala de cloud. Eu estou falando da parte fiscal, o pessoal já está falando de cloud. Ah, eu estou falando do meu CAD, o pessoal está começando a falar de cloud também. E o porquê disso? Porque hoje uma coisa que já é consolidada, um conceito que já é consolidado, é que quando eu preciso de servidores locais, eu vou gastar com software de licença normalmente, só que eu vou ter um gasto oculto muito maior do que o gasto que eu tenho com licenças. O exemplo aí é o gasto que a gente tem com hardware, com equipe de TI, com treinamento, com customização, com manutenção e upgrade desses servidores. Quando eu começo a falar de todas essas características, consequentemente, eu vou ter um aumento de custo, eu vou ter um gasto de tempo com tarefas que não agregam valor nenhum ao meu negócio e, consequentemente, um tempo maior para finalizar os meus projetos, pois esse tipo de estrutura, ele acaba influenciando no andamento dos meus projetos, porque todo esse trabalho, toda essa equipe, toda essa manutenção que é necessária eu manter, ela consequentemente reflete nos meus projetos, que é aquilo que realmente me entrega valor financeiro para o meu negócio, né? Então, quando a gente começa a falar em nuvem, o bacana disso é que eu tenho taxas de subscrição, eu gasto com software normalmente, só que aquele gasto oculto que existe, ele fica limitado ali a treinamento e configuração e implementação da ferramenta. Isso reduz muito o meu gasto com recursos de forma desnecessária e tempo também.
Aí o legal fica isso, eu tenho o meu custo basicamente associado à taxa de subscrição, ou seja, desde o momento que eu adquiro aquela solução, eu já sei qual vai ser o meu custo dali para frente, basicamente. A gestão dos dados, no caso dos servidores da nuvem da Dassault, ela fica por encargo totalmente da Dassault. A gente, como vocês como cliente, a gente como parceiro, a gente não tem que se preocupar com esse tipo de gerenciamento, uma vez que ele é administrado e faz parte da sua taxa de subscrição. E também, a parte mais importante, eu já vim falando para vocês de incremental, a nuvem permite que a gente trabalhe dinâmicas de você paga pelo que você usa, certo? Quando eu tenho um servidor local, às vezes eu tenho que instalar muito mais do que aquilo que eu preciso, é, porque o software me exige isso, a forma como ele é estruturado me exige isso, os servidores me exigem isso. Uma vez que eu estou em nuvem, fica muito mais fácil eu disponibilizar para o meu cliente o acesso apenas àquilo que ele precisa. O que ele não necessita, ele não tem acesso. É simples assim. Isso faz com que, quando eu comparo soluções on-premise com cloud, eu tenho o cloud gerando um custo de aquisição muito menor para o meu cliente de forma geral. Então, lembra que eu falei para vocês, o PLM, para ele chegar na indústria de equipamentos com qualidade, ele tem que ser incremental e ele tem que ter um custo acessível. Só assim ele consegue permear nessa área. E é sobre isso, e chegando nesse ponto, aí a gente começa a entender o porquê do 3D Experience. O 3D Experience, ele nada mais é do que a plataforma de negócio da Dassault, mas ele é a ferramenta que vai permitir o PLM, que vai permitir o cloud, que vai permitir que a gente trabalhe com a solução incremental e que vai permitir que ele chegue às indústrias de pequeno, médio ou grande porte com um custo compatível com a necessidade de cada negócio, tá? Então, eu tenho a plataforma, ela nada mais pega do que ter o meu produto que está no centro do negócio, que em geral a gente vê ele associado à engenharia, ao design, aos usuários de SolidWorks, né? No caso que a gente está falando mais específico, e ele permite que essa informação ela permeie em todos os outros departamentos. Legal? Ou seja, todo aquele trabalho que é gerado pelo departamento de design, pelo departamento de engenharia, ele passa a ter o poder de colaborar com os outros departamentos. Ou seja, começa a ter um PLM de verdade aqui, não só um gerenciador de arquivos para engenharia. Eu tenho um PLM, eu tenho um gerenciador de ciclo de vida de produto que é capaz de atingir a todos os departamentos. Isso é a maior vantagem e por isso a ideia da gente pensar nele como uma plataforma de negócio. Outra questão importantíssima é a ideia de que, a partir do momento que eu começo a trabalhar com o 3D Experience, toda essa ideia de informações em diferentes repositórios, de deficiência na gestão de versões, de grande quantidade de software, ela é abolida pelo 3D Experience, porque eu tenho todos os membros da minha equipe trabalhando em cima de uma fonte única de verdade, e essa fonte única de verdade, ela é totalmente incremental, permitindo que, além de eu garantir um acesso unificado da informação, que eu tenha essa informação atualizada em tempo real, e eu tenho todas as soluções que eu precise dentro de um universo só de solução, tá? E quando eu falo tudo aquilo que eu preciso, é como eu falei para vocês, a ideia é ser incremental. Se sua empresa precisa do CAD, precisa de alguma gestão de arquivo, a gente consegue te dar acesso àquilo. Meu, eu preciso de simulação, Eduardo, eu estou precisando de simulação dentro do meu negócio. A gente consegue dar acesso à simulação. Ô, Eduardo, eu só preciso desse acesso por um período de tempo. A gente consegue fazer esse acesso por um período de tempo, a gente consegue por um tempo maior. Pensa que eu tenho toda a solução numa plataforma unificada e eu te dou acesso a ela só quando você precisa. Isso otimiza muito em questão de custo, principalmente. Outra coisa importante é essa ideia de a gente ter um ambiente totalmente configurado. Dentro do 3D Experience eu tenho todas as brands que são conhecidas já do universo da SO, tá? Principalmente o pessoal que conhece de mercado muito o PLM pelo Enovia, que na verdade é uma brand de governança e que ela está disponível dentro do 3D Experience. Não significa que você, quando adquire uma plataforma, você precisa ter acesso a tudo isso. Não é isso o objetivo. Nosso objetivo principal aqui é que conforme for surgindo a sua necessidade e conforme for surgindo a demanda dentro do seu negócio para cada uma dessas brands, você vai conseguindo acesso a elas. Como que esse acesso é feito? Esse acesso é feito por meio dos roles, que nada mais são do que um grupo de funcionalidades que eu disponibilizo para o cliente a partir do momento que ele começa a demandar por soluções específicas.
Dentro dessas roles, eu vou ter as aplicações que são o que eu propriamente vou utilizar para poder executar minhas tarefas no dia a dia. Eu vou ter o meu CAD, eu vou ter meu visualizador, vou ter meu marcador, vou ter todas as ferramentas ali dentro desses apps. Legal. O mais importante de eu começar a falar agora, o 3D Experience, no caso, ele é integrado diretamente com o SolidWorks. Então, quando eu falo de integração direta, eu estou trabalhando no meu SolidWorks, quando eu instalo no meu 3D Experience, eu tenho uma tenant direto, onde eu posso fazer, anexar arquivo, onde eu posso fazer check-in, check-out das minhas informações, onde eu posso acessar e controlar as revisões de todos os itens que eu estou trabalhando no meu design. Sem contar que aqui eu estou falando do ambiente de SolidWorks. Tudo que é feito aqui no SolidWorks, ele automaticamente ele gera informação para ser utilizada por outros departamentos. Isso é fundamental quando a gente pensa num PLM, quando a gente pensa em ter um CAD que entrega muito mais valor para outros departamentos do que só contribuir diretamente com a engenharia e a manufatura. Legal? É importante a gente ressaltar que, a partir do momento que eu estou com essa solução dentro de uma plataforma como o 3D Experience, eu consigo ter acesso à informação de qualquer dispositivo, porque eu tenho a integração que é feita com SolidWorks via CAD, mas eu tenho acesso para usuários não CAD no ambiente web, que eu posso usar o navegador da minha preferência e o sistema operacional da minha preferência. Aí o pessoal geralmente pergunta, pô, mas um negócio que é aberto assim, eu posso usar em qualquer dispositivo, é seguro? Como que eu vou controlar o acesso dessa informação? Aí uma coisa que eu já adianto, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, é que tudo dentro de um ambiente de plataforma, quando a gente está falando de um PLM, quando a gente está falando de um Trend Experience, eu consigo controlar o acesso a essa informação e de que forma ela vai ser feita por cada um dos usuários. Isso também é um papel de um bom PLM, como o Trend Experience. E chegando nesse ponto, aí sim, a gente meio que eu já preparo uma base para vocês, onde eu falei por que do PLM, de onde ele veio, que é uma necessidade do mercado, é uma evolução tecnológica do mercado, que a gente não tem como fugir dessa evolução. Ela é uma necessidade e que está sendo atendido pelo 3D Experience. E o que é o 3D Experience em si? Aí isso aqui já me dá a entrada para a gente falar, de fato, o que muda no SolidWorks com Cloud Service, o que aconteceu nessas mudanças em agosto e que proveito a gente pode tirar disso como cliente, principalmente, né? Falando aí do que é de novo, o SolidWorks ele continua sendo vendido normalmente nas suas versões Standard, Premium, Professional. Eu continuo trabalhando com os add-ons, com os mesmos modelos de PLC e LC, as compras, ou trabalho com o YLC, que são as minhas anuais, minhas licenças trimestrais, segue tudo igual. O que muda? O que muda é que agora o meu SolidWorks ele já vem mesmo seja ele um standard, um professional, um premium, independente do modelo de aquisição dele, ele já vai vir para mim com acesso a 3 roles, que eu falei para vocês que roles são um conjunto de aplicações. Entre elas vem o Swimmer, que é o acesso da plataforma, e que também já te garante armazenamento de dados nessa plataforma. Ele vem o Collaborative Design, que é a ferramenta que permite a integração do SolidWorks com a plataforma. E ele também já vem com o Industry Innovator, que é a ferramenta que realmente dá poder de fogo para o nosso SolidWorks e transforma ele num PLM. É o que traz a ideia do E9, a ideia da governança, a ideia do PLM para dentro da nossa empresa. Então, pensa que eu vou continuar comprando meu SolidWorks, só que a partir de agora ele já vem com essas soluções integradas, tá? Quando eu falo dessas soluções, então, eu já tenho, a partir do momento que eu adquiro uma nova licença de SolidWorks, eu já tenho essas soluções integradas, eu já tenho essas soluções em nuvem, tudo bem? Eduardo, eu já tenho o meu SolidWorks aqui, eu não fiz aquisição, e eu não tenho isso. Eu tenho como evoluir? Tem. Agora a gente tem essas opções, a gente vai ter essas opções também. Aí eu já tenho alguns SolidWorks, eu quero só agregar essa parte que eu ainda não tenho do Swimmer, do conector, do Windows Innovator. Também é possível, a gente também tem mecanismo para me permitir que você faça essa adoção. Clientes novos que estão chegando já não vão ter que se preocupar. Vocês já vão receber esse tipo de ferramenta integrado com a solução diretamente. Tudo bem? Legal. Qual que é o poder disso? Eu falei para vocês ali, a gente tem 3 ferramentas, são 3 roles.
Esses três roles, eles vão dar acesso para vocês a mais de 60 aplicações dedicadas a gerenciamento de arquivo, a governança, a todo esse fluxo, essa ideia de PLM, que tanto as indústrias, como principalmente a indústria de equipamento, tem demandado hoje. E tudo isso já integrado com o seu SolidWorks. Legal? E qual que é a importância disso? A partir do momento que eu tenho o SolidWorks e o 3D Experience trabalhando em conjunto, eu tenho a possibilidade de trabalhar com compartilhamento e marcação de arquivos, armazenamento e revisão de dados e gerenciamento e controle de informação. Pensa que eu tenho todo o poder do antigo PDM, que a gente chamava, né? Aliado a todo um controle de dados e gerenciamento e a possibilidade de interagir com outros departamentos. Quando eu falo principalmente da parte de marcação de dados, aí isso aqui já me dá abertura para falar um pouco com vocês de casos de uso. Algumas condições que, dentre essas 60 aplicações, eu peguei algumas aplicações para mostrar algumas características que são fundamentalmente interessantes nesse momento. A primeira delas, relacionada a compartilhar e marcar, é a ideia do 3D Drive. A partir de agosto, além da solução já vir integrada com o SolidWorks, existe uma possibilidade muito interessante agora. Dentro do meu SolidWorks, num menu específico de colaboração e ciclo de vida, eu consigo fazer o compartilhamento de um dado CAD e não só com as pessoas dentro da minha empresa, eu consigo compartilhar esse dado com um terceiro. Esse dado, ele é organizado dentro de um drive, dentro do 3D Experience. Eu defino o tipo de interação que eu quero que o usuário que eu estou enviando esse dado tenha com esse arquivo, e a partir daí esse usuário ele vai receber um e-mail onde ele vai fazer um cadastro e vai conseguir interagir com esse modelo CAD, tá? Eu coloquei como cadastro terceiro até para lembrar disso. Você não precisa ser um membro da sua empresa. Pode ser um parceiro seu comercial, pode ser um fornecedor, um cliente. Você vai ter a possibilidade, a partir de agora, de entregar essa ferramenta de pôr o seu fornecedor, o seu cliente, para interagir diretamente com você dentro da plataforma. De que forma? Aqui eu tenho uma representação, né? O arquivo ele é compartilhado. A partir do momento do cadastro, o cliente ele vai conseguir visualizar a peça, fazer medições, fazer indicações de questões que ele acredita que é importante e pertinente para a interação que tem com você. E a partir do momento que ele salva essa informação, ela vem automaticamente para você lá disponibilizada no Drive, tá? É como eu falei, toda essa questão, se o cliente vai poder medir, se o fornecedor, se ele vai poder anotar, se ele só vai poder visualizar, isso é tudo um controle que você consegue fazer ali na liberação do arquivo, legal? Mas o bacana é que o seu fornecedor, o seu cliente, ele não necessariamente vai precisar ter uma licença adicional do SolidWorks, do 3D Experience, um acesso, para conseguir interagir com você em nível de marcação e validação de dados CAD, legal? Outro ponto importante que eu acho crucial a gente citar também é a ideia dos dashboards. Eu falei para vocês que a gente tem 60 aplicativos. Pô, Eduardo, mas como é que eu uso isso? Como é que eu organizo? Esses aplicativos a gente pode trabalhar com eles com a ideia de dashboards no ambiente web, no navegador, onde a gente consegue organizar em abas e separar essas aplicações para ficar de fácil acesso para os usuários. Então, a operação fica muito mais fácil e fluida. A empresa pode definir um padrão ali desses dashboards e disponibilizar para os seus funcionários. Da mesma forma que o funcionário ele pode organizar as aplicações que ele mais usa para ficar de fácil acesso ali na web para ele conseguir interagir com facilidade. Isso é um ponto chave ali para a gente ganhar vazão e velocidade nas interações. Outro ponto importante, quando eu falo de armazenar e revisar, é que a gente trabalha aqui com a ideia de espaços colaborativos. O que são espaços colaborativos? Basicamente, se eu tenho uma empresa que ela tem um nicho de negócio só, eu vou trabalhar com uma divisão, eu tenho um espaço comum onde todo mundo tem acesso, eu tenho um espaço onde a engenharia tem acesso e ela dá acesso a quem ela deseja ali em termos de usabilidade, tá? Além disso, a ideia de trabalhar com espaços colaborativos, ela me permite fazer divisões. Eu tenho dois nichos de negócio que não se misturam dentro da minha empresa. Eu posso separar aquele armazenamento que eu tenho em nuvem em dois nichos de negócio e posso ter um espaço comum onde esses dois nichos enxergam informação, mas as engenharias trabalham com dados diferentes. Isso aqui é muito legal para empresas que trabalham com projetos distintos ou às vezes que precisam ter
sigilo na informação entre as empresas que ela atuam. No final das contas, a pergunta é: quais dados você precisa que as pessoas acessem e de que forma? Isso é totalmente configurável, como eu falei para vocês, né? E de que forma que isso é configurável? Meus espaços colaborativos eles vão ter três tipos de definição principal. A primeira delas é o private, que ele vai permitir que esses dados fiquem acessíveis apenas para quem é membro desse espaço. E quando eu falo que, além de ser acessível apenas para quem é membro, se você não é membro do espaço, você nem enxerga que ele existe. Inclusive, é uma das formas mais usuais que a gente tem hoje de uso de espaço colaborativo, é justamente a ideia do private, né? Porque, como eu falei para vocês, não é interessante para nós que todo mundo tenha acesso a tudo. É interessante que você tenha acesso à informação que você precisa. Então, o private, ele funciona muito bem nessa dinâmica. Eu tenho o protect também, que ele me dá uma característica de tudo que está liberado, obsoleto, as pessoas conseguem enxergar, mas aquilo que eu ainda estou trabalhando, novas revisões, desenvolvimentos que ainda estão em andamento, ele não fica disponível para todos. Isso é legal, é uma forma de controle e é uma dinâmica que algumas empresas preferem utilizar. E também eu tenho o uso de espaços públicos que eu posso deixar disponível para informações que tem que estar disponível para todos da organização, que é também uma forma de trabalhar, mas geralmente é dedicada para outros dados que não os dados específicos de projeto, tudo bem? Legal. Ainda falando de espaços colaborativos, eu também tenho, além de controlar quem acessa qual espaço, eu posso dizer qual que vai ser o seu poder dentro daquele espaço. Exemplo, o contributor. O contributor, ele consegue acessar aqueles dados, ele visualiza as informações, mas ele basicamente ele só vai ter um poder de leitura, tá? Quando eu falo de um author, o author ele já é a figura ali que a gente entende mais o cadista, o projetista em si. É a pessoa que está executando alguma tarefa, está executando um trabalho dentro daquele espaço colaborativo, mas não é ele quem é responsável por liberar esses projetos, liberar essas ações, ou mesmo obsoletar algum arquivo. E por último, a gente tem o líder, que ele vai entrar com essa função mais abrangente, que ele além de conseguir fazer todas as etapas ali que a gente tem do author, a gente vai ter a possibilidade, ele vai ser o responsável por fazer liberações e eventualmente obsoletar algum arquivo que já não é mais necessário. Legal? Além disso, principalmente quando a gente fala dos usuários do SolidWorks, o pessoal me pergunta, pai, e o que eu vou fazer com minhas pastas? Eu tenho um monte de pasta aqui com projeto e tal, como é que eu vou organizar isso dentro desse espaço colaborativo? Quando a gente fala de plataforma, o bacana é que você esquece aquele conceito de você ter uma pasta engenharia, dentro da pasta engenharia as suas divisões de projeto, dentro do projeto os componentes, aquele mar de pasta sem fim, que inclusive o que a gente mais vê é o cliente montando pasta, o caminho fica tão longo que nem o Windows consegue mais enxergar aquele caminho. Então, o bookmark, ele é uma forma de você fazer essa organização como você fazia em pastas, só que ele é um marcador digital. A informação está num pool único, ele só é um organizador digital. Esse organizador você consegue compartilhar com sua equipe, você consegue reestruturar ele com facilidade, você consegue disponibilizar ele nas dashboards com outros membros da equipe também. E além disso, quando você vai fazer uma busca, automaticamente o 3D Experience ele entende esses marcadores e ele classifica ela para facilitar a sua busca por arquivos. Ou seja, aquele universo de pasta que o usuário do SolidWorks está acostumado a enxergar, quando você precisa procurar um arquivo, às vezes você tem que ir navegando e explorando uma pasta uma por uma para entender. Aqui não. Com Bookmark, as próprias etiquetas de busca me permitem ir classificando e filtrando para chegar exatamente naquele tipo de informação que eu preciso. Legal? Outro ponto-chave que a gente já tem aí nesses pacotes iniciais, né, nessa ferramenta que já vai vir disponível no SolidWorks, é a ideia de você trabalhar com tasks. Esse quadro Kanban conhecido de todo mundo aí de mercado, onde eu consigo ver as atividades que eu tenho para fazer, consigo mostrar para todos aquilo que eu estou trabalhando e consigo informar aquilo que já foi concluído. O legal é que isso aqui é tudo integrado. Eu estou trabalhando lá no meu SolidWorks, eu consigo enxergar esse quadro e consigo lá pelo SolidWorks indicar que eu já terminei uma tarefa. Eu terminei essa tarefa lá, meu gestor consegue enxergar que aquela tarefa já foi concluída e, eventualmente, se ele tiver alguma função adicional para fazer gerenciamento de projetos, ele não precisa ficar me cobrando para entender se teve andamento naquilo. Ele recebe aquela informação em tempo real, o projeto dele está sempre atualizado.
Isso é muito bacana que a gente tem quando a gente começa a falar de 3D Experience. Outro ponto muito interessante aí que a gente já consegue tratar com esses pacotes mais básicos de 3D Experience é a ideia de tratar problemas e definir como que a gente vai seguir com as ações de mudança. Para esses casos, a gente tem o Issue Manager, que basicamente ele é utilizado para a gente, para que qualquer um consiga reportar um problema eventualmente. A partir daí, a gente consegue definir ações de mudança. Essas ações disparam, a gente pode usar ela para disparar tarefas ali para a execução da mudança propriamente no SolidWorks. A gente pode usar o Compare, que é uma ferramenta de comparação para entender o que foi mudado de uma revisão para outra, e volta para a nossa issue ali para a gente fechar, para falar, legal, o problema que eu abri foi resolvido, a gente pode seguir com outras ações, e isso aqui já não é mais um problema para nós. Então, toda essa gestão do ciclo de mudança, toda essa gestão de problemas, eu já consigo fazer. Aí é engraçado que eu falo assim, o 3D Experience na sua versão mais básica, e não tem nada de base, ele já é um PLM completo, ele já tem governança num nível que consegue elevar muito a qualidade e a usabilidade dos nossos modelos CAD para contribuir dentro de um negócio como um todo, né? Isso é o que traz o poder do 3D Experience. E por último aí, para a gente consolidar também essa ideia de tratar problemas, acredito que a maioria de vocês aí dentro da empresa tem procedimentos para seguir. Eu falei para vocês que a plataforma, a ideia dela é automatizar esses procedimentos. Então, para isso, eu vou ter o Route Manager, que basicamente é onde eu vou escrever, eu vou transcrever o que é o roteiro de vocês hoje, para que a plataforma consiga fazer, a partir daí, todo o controle de dados, todo o controle de etapas do seu planejamento. Esse planejamento de execução, ele tanto pode servir para aprovações individuais, quanto para aprovações multidisciplinares, onde eu preciso envolver outros departamentos, onde eu preciso de uma validação de mais de uma etapa, legal? O Holt, ele, ele vai interagir com meus quadros de task, ele interage diretamente ali com meus problemas, ele permite que eu faça marcações ali das minhas issues diretamente no meu CAD 3D e basicamente ele vai construir meus fluxogramas onde eu vou acionar cada responsável no momento em que ele precisa ser acionado. Ou seja, eu só posso acionar a qualidade no momento que aquele processo for aprovado pelo gestor da engenharia. Legal. A qualidade só vai ser envolvida no processo no momento em que aquilo for aprovado pelo gestor da engenharia. E isso que é a ideia de você ter automatização de processo. Eu não preciso terminar uma tarefa, mandar um e-mail para falar que a tarefa está pronta. O sistema faz isso para mim. Esse é o maior poder que a gente traz hoje nessa ferramenta do SolidWorks, principalmente com essa ideia de cloud service. Legal? Para a gente fechar, eu gostaria de pontuar com vocês alguns pontos que são fundamentais nesse momento, né? Primeiro é a questão de o SolidWorks, eu falei para vocês, ele já vai vir com essas ferramentas. Então, você não vai ter que fazer um gasto adicional. Aí, como eu falei, Eduardo, mas eu comprei antes, eu ainda não tenho essas ferramentas. Mesmo para quem quer adquirir só esse conjunto de ferramentas, a gente tem um custo muito acessível para a maioria dos negócios, é, desde o início ali, desde o começo da operação. Você está com duas, três licenças ali, você já consegue ter um custo muito acessível nessa transição. E quem vai fazer a aquisição das ferramentas, quem está pensando em comprar um SolidWorks, tudo que for comprado a partir de agora já vai vir com essa solução. Então, não, o preço em si para de ser uma preocupação nesse momento. Aí, quando a gente esquece do preço ali, acho que o principal que a gente tem que entender é que agora é uma questão de agir. A gente já tem a ferramenta na mão, aí é uma decisão do cliente seguir para evoluir ou manter trabalhando do jeito que está. Mas eu acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo. Eu já tenho a ferramenta na mão. Eu sou o dono da empresa, eu sou o usuário. Não importa a posição que você está dentro do negócio. Você sabe a necessidade, você entende o ganho e você já tem a ferramenta. É só uma questão de querer agir para a gente poder evoluir o negócio para um outro nível. E um nível, quando a gente fala de PLM, é como eu comentei, a indústria já migrou para necessidades como essa, já está sendo implementado na maior parte dos negócios, e agora, para quem ainda não conseguiu seguir com esse tipo de solução, é o melhor momento. Legal?
Quando a gente fala desse tipo de solução, de cara, a gente já tem um ganho imediato ali em questão de tempo, de abranger a questão de solução de problema de uma forma mais clara, atualizações automáticas de ferramenta, acesso à informação em tempo real, eu permito que qualquer pessoa acesse a informação que ela precisa com qualquer dispositivo. A modularidade, que é o que traz que é um dos pontos mais interessantes agora, que permite que empresas de menor porte consigam ter acesso a um PLN, que antigamente era uma solução que era praticamente nichada para grandes empresas. Isso, de forma geral, vai fazer a gente convergir para a mesma coisa. Eu tenho redução de tempo e redução de custos operacionais. É sempre esse o foco da plataforma. E da forma como ela está sendo fornecida hoje, é uma questão de querer utilizar, tá? E aí, falando desse ponto, aí fala assim, Eduardo, é fácil você falar, tô aqui cheio de projeto, um monte de coisa para fazer, e aí você me falar que eu tenho que fazer uma transformação na empresa, na minha forma de trabalhar, você tem que fazer, mas você não precisa fazer sozinho. O legal disso é que a gente, como parceiro principalmente, a gente está aqui para te auxiliar nesse processo. Legal? É importante para a gente que você foque no projeto do seu produto, que é o que faz você ganhar dinheiro e é o que faz você ter demanda por novas necessidades de software, por exemplo. Então, é fundamental para nós que a gente não interfira nesse seu dia a dia. Então, para isso, a gente acredita muito na ideia da parceria, onde a gente praticamente vai seguir um processo ali para poder te auxiliar. Em geral, a primeira coisa que a gente vai fazer é te ouvir. A partir daí, é propor. Ó, a gente acredita que a partir das necessidades específicas que você tem, que essa característica de ferramenta vai te atender com melhor eficiência. Você concordando com essa necessidade, aí a gente consegue viabilizar isso. Quando eu falo viabilizar, um software, é legal falar que é quase como uma compra de equipamento. Ele tem que ter retorno. É um investimento que tem que ter retorno. Então, para isso, a gente tem que ajudar o cliente a enxergar como que ele vai viabilizar aquilo dentro do negócio dele a partir daquilo que foi proposto. Após essa aprovação, basicamente o que a gente trabalha quem cuida da parte de capacitação somos nós, auxiliamos a empresa na fase de validação para que a gente possa fazer o go live ali e iniciar todo o processo da engenharia já na cara nova, sem interferir muito naquele dia a dia da engenharia e sem impedir o andamento dos projetos. E para conseguir isso, a gente precisa de um apoio de uma boa ferramenta. O 3D Experience é uma ferramenta que ele é muito capaz de, já no começo ali, com poucas ferramentas, com o uso de poucas ferramentas, você já tem um ganho, e ele permite que a gente vá fazendo a adoção rápida e gradual dessas ferramentas. Legal? Então, o mais importante nesse momento é que vocês entendam o seguinte: é uma ferramenta que está aí, ela está aqui para mudar a forma como a gente está acostumado a lidar com os dados, mas mudar de forma muito positiva. É só uma questão de você ter a parceria correta nesse momento para conseguir evoluir com o uso da ferramenta, legal? Pessoal, hoje o que eu tinha para falar para vocês era basicamente até essa ideia da parceria, né? Que eu acho que é importantíssimo para a gente conseguir avançar qualquer projeto dentro da indústria hoje, tá? Vocês veem que é um conteúdo grande de informação, é pouca coisa, às vezes, até para a gente falar num webinar, mas o importante desse momento é falar o seguinte: a gente, como LWT, estamos aqui disponíveis para vocês, como cliente, para te ouvir, para a gente começar a propor algo e entender como isso vai impactar no seu negócio. Lembre-se, é uma questão de agir agora. A gente já tem a ferramenta na mão, é só pensar como que a gente vai seguir com ela e ter um bom apoio. Legal, pessoal? Deixa eu voltar aqui, encerrar minha apresentação com vocês. Legal, pessoal. Aí eu fico, mais uma vez, aí eu agradeço a presença de todos. Me coloco à disposição aí, tanto eu quanto o restante da equipe da LWT, para a gente apoiar vocês nessa transição aí. Legal? Abraço aí e até a próxima.